Então, eu quero contextualizar este tema, a tentação de Jesus, nesses 3 números, 538, 539 e 540, teologicamente, bem, a partir de uma análise bíblica, litúrgica. Vamos lá. Depois nós retomamos o subtema que fala: o reino de Deus está próximo. Os 3 primeiros capítulos de São Lucas são como que uma espécie de introdução geral que apresenta os intervenientes no Evangelho, especialmente Jesus, entre Deus e o homem. Porém, existe um personagem que desempenha um papel significativo. O seu nome próprio é Tentador, o Diabo. Esta passagem fala de sua intenção e das suas funções, não é? Ainda na humanidade. As tentações de Jesus não constituem um fato que tenha simplesmente acontecido no início da sua vida pública. Embora à primeira vista nos possa parecer que o texto assim o indica, como no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 2, depois do capítulo 13, que a tentação de Jesus está na perícope, no texto de 1 a 13, situadas, porém, no prólogo de São Lucas, que termina precisamente em capítulo 4, versículo 3, a introdução. As tentações refletem uma nota que ressoa em todo o Evangelho. Vindo de Deus e sendo um homem da terra, Jesus teve que se enfrentar com a força ameaçadora do mal que acaba por derrotar. O evangelista Lucas, portanto, diz que toda a vida de Jesus foi uma vida de perseguição pelo tentador. Toda a vida de Jesus foi uma vida de vitória sobre as tentações. E com isso, ele ensina aos homens, ele nos ensina, ele ensina ao mundo, ele ensina à humanidade como superar, não é, as tentações do diabo. No deserto da nossa vida, no deserto da nossa história, no deserto da nossa existência, no plano salvífico, aonde cada um de nós estamos contemplados. Jesus, não é, com as tentações, as 3 tentações, que dão muito nome, deram muitos nomes a estas tentações de Jesus, mas ainda ficam um pouco obscuras. O que mesmo? Diz que foi a tentação do ser, a tentação do ter, a tentação do poder, que ainda hoje são as 3 tentações que o mundo está mergulhada nela, que nós também, não é, estamos submersos a esta tentação. Enquanto pessoa, procuramos sempre ser, não é, dentro do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, autossuficiência, prepotência, buscamos sempre ser, e por isso nos rivalizamos com as pessoas, uns com os outros, que todos nós temos a mesma imagem humana, somos da raça humana, somos humanos e somos, portanto, filhos e filhas de Deus, mas buscamos, não é, subjugarmos com as nossas vaidades. Vejam, e para esta é a primeira tentação do ser, é a porta das demais tentações. Todas as tentações que aqui, não é, Lucas resume apenas em 3. 3 quer dizer plenitude, mesmo humana, mas é plenitude. Veja. E nós buscamos ser com ter. Procuramos, a psicologia é unânime quando diz que o homem, desde o século XIX, busca ter, ser através das aparências
E quais são essas aparências? Pelas coisas materiais, pelo ter. Outra tentação, o ter, não é? Vejam, e sendo o ser, portanto, tendo com o ter, o homem pensa que tem poder. Tem poder. São 3 tentações que equivale a apenas uma que Lucas diz que está no poder de ser o Filho de Deus. O Filho de Deus. Vamos avante. Devemos recordar-nos de que o tentador deste relato não é um simples demônio dos muitos que, de acordo com a maneira de pensar daqueles tempos, invadiam a existência dos homens. Aqui alude-se ao diabo ou Satanás, chefe de todos os espíritos perversos que se rebelaram contra Deus, destruindo a harmonia do mundo e perverteram a nossa terra. Veja, a leitura não apenas espiritual, sobrenatural, transcendental, invisível de Lucas, mas ele diz que nos nomes diabolos, aquele que divide, o que divide, e Satanás, ou seja, o provocador, o tentador, não é apenas mais um espírito, mas é uma síntese, é uma soma e o resumo de todos os demônios que se rebelaram, todos os espíritos bons que, se rebelando contra Deus, se tornaram espíritos maus. Segundo a concepção apocalíptica judaica, no momento atual, Deus está oculto no plano, vejam, da sua vida transcendente. Entretanto, o nosso mundo está sujeito ao poder diabólico. Pasme. Lucas capítulo 4, versículo 6. É certo que Deus virá mostrar-se no final e quebrará a força de Satanás, vencendo o tentador. No momento atual, porém, tudo se passa como se Deus não existisse, como se o diabo fosse o rei da nossa terra. Nesta terra dominada por Satanás, porém, aparece a figura e a atuação de Cristo, Filho de Deus. Podemos ver em Lucas capítulo 2, versículo 22. A luta entre Deus e o diabo é inevitável. O nosso texto trata do sentido desta luta. O sentido desta luta, né? Jesus entra na fila dos pecadores lá no Rio Jordão, se deixa batizar por João Batista, mesmo ele dizendo: eu que deveria ir a ti, tu vens a mim. E Jesus disse: deixa como está, para que as escrituras se cumpram, a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Assim Jesus mostra que é fidedigno e plenamente obediente. Quando ele está saindo das águas, não é? Uma pomba sobrevoa sobre ele, pousa. Ele que já foi gerado pelo Espírito, mas a pomba pousa, sinal no nosso magistério, na nossa tradição e nas Sagradas Escrituras do Espírito Santo, para confirmar que ele está cheio e pleno do Espírito Santo. E além disso, uma voz diz: este é o meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. E diz que, vejam, que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus vai para o deserto, chama o diabo para o deserto, para lá travar uma batalha com o diabo no deserto, em campo aberto. Aprenda com Jesus: quando o diabo na sua vida, quando o diabo na sua casa, quando o diabo no seu trabalho, quando o diabo, veja, na sua família, quer aparecer, vejam, quer aparecer porque ele gosta de público, ele gosta de espectadores, ele gosta de holofotes, ele gosta de mídia. Você leva o diabo para o deserto.
Se você está com Jesus, você leva o diabo para o deserto. Você isola ele e o provoca para o combate. 50% o diabo perde as forças. 50%. Porque ele é o soberbo, ele é o vaidoso por excelência. Ele gosta de autoimagem. Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de causar uma falsa sensação e impressão que ele é o vitorioso, levando ele para o deserto, onde não tem espectadores, onde só tem animais selvagens, onde só tem planta selvagem. Até parece que o deserto é lugar dele, mas ele teme ir para o deserto. Ele teme ir para o deserto. Foi lá que Jesus o venceu, e todos os santos no início da igreja, vejam, temos aqui os essênios, que já no tempo de Jesus, João Batista foi para o deserto, vejam. Nós temos os padres da igreja, chamados terapeutas, que foram para o deserto. Nós temos Santo Antão, que foi para o deserto e lá lutou com o diabo e venceu. Nós temos São Bento, que foi para o deserto. São Bento de Núzia foi para o deserto e o venceu. Leve o diabo para o deserto, que você sairá vencedor. O diabo quer lutar com você sempre na zona urbana, sempre na cidade, para mostrar que você é um derrotado e um perdedor. Jamais. As tentações de Satanás identificam-se com o risco de escravidão que representam os poderes deste mundo. Vem primeiro o risco do pão, por meio do qual se pretende fazer de Deus uma simples garantia de prosperidade material e segurança econômica. Vejam, transforma estas pedras em pães. Capítulo 4, versículo de 5 a 8. Vem finalmente o risco da confiança radical no milagre, na sugestão e a uma verdade espetacular e exterior que nos liberte do humilde esforço da fé de cada dia. Capítulo 4, versículo de 9 a 13. Só quem se detiver a meditar nas razões aduzidas pelo diabo poderá compreender o valor das tentações de Jesus. No mundo onde milhões morrem de fome, Satanás não terá razão quando suplica simplesmente a Jesus e à igreja que deem pão àqueles que o esperam? No mundo no qual toda a espécie de tiranos exerce opressão, não será lógico que Cristo e a igreja se convertam no centro de poder, garantia de um império de paz e de confiança? Numa terra na qual milhões de pessoas se sentem capazes de aceder à verdade, não será lógico que Cristo e a igreja recorram aos milagres para fazer que todos acreditem? Penso que muitos cristãos responderiam e respondem hoje de uma maneira diferente da de Cristo, face à pressão das mesmas tentações ainda hoje. Penso que muitos de nós daríamos razão ao diabo, não é? Ao diabo. Vejam, são propostas boas, são sugestões boas, diante de centenas de milhares de desempregados, de filhos e filhas com fome. Nós estamos tentados e convencidos pelo diabo que transformar as pedras em pães seria a melhor solução, a melhor saída. Resolveria todos os problemas. Vejam, todos os problemas resolveria. Se a igreja crescesse, nessa imponência cada vez mais, se não fizesse a escolha preferencial pelos pobres, a igreja daria uma resposta
também aos poderes, se aliaria a todos os poderes. Mas não. É aqui que a gente diz só que não. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Hoje, infelizmente, todas as conotações sociais, o diabo toca em tudo e mascara tudo, confunde tudo, troca a verdadeira psicologia por autoajuda, troca a verdadeira teologia por ideologia, não é? Vejam, troca a vida digna como se fosse apenas por comodidade e qualidade de vida. Ele está mudando, está tocando em todas as coisas, está nos convencendo que o mundo tem que ser assim. Hoje o mundo precisa assim e dar respostas como estão dando cada vez mais. Vamos avante. Perante a antiga e nova tentação, conservam seu valor as respostas de Jesus. Podemos ver essas respostas de Jesus em 3 dimensões, nos 3 níveis das 3 tentações. Primeira, o verdadeiro pão do homem é mais do que alimento. Sim, porque diante da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Vejam, e Jesus não quis deixar aquelas multidões que há 3 dias estavam com ele no deserto, e se elas fossem pelo deserto iria perecer, mas no outro dia as mesmas multidões foram à procura de Jesus por causa do pão. E Jesus, conhecendo as intenções do coração, diz: viestes por causa do pão? Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem, como disse ao diabo, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram no deserto o maná, o pão descido do céu, e no entanto morreram, e quem comer desse pão não morrerá jamais. Vejam, a igreja aponta para isso igual ao seu fundador apontou e disse ao próprio diabo, que tem a capacidade de inverter, de confundir, de embaralhar, de enrolar, de enganar. Ele é o astuto. Ser humano é mais do que simples economia, é mais do que simples capitalismo. O ser humano é mais simples, é mais do que o mundo globalizado e neoliberal. Por isso é necessário alimentar o coração com a palavra do Evangelho, de maneira que os homens repartam entre si o que têm. Cristão, quando nós vamos nos convencer que a forma cristã de amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é através da partilha que os nossos primeiros cristãos, a partir da identidade apostólica, que diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 48, eles tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria e evangelizavam os judeus helênicos, os pagãos, os gentios e até os fariseus. Os saduceus se encantavam com essa prática, com essa forma de amar concretamente, de assumir, de se responsabilizar, de se comprometer como aquele bom samaritano, desceu da sua montaria, pegou no colo, colocou na hospedagem, pagou e disse: aqui está a mais, pagou adiantado. Está a mais, mas se mesmo assim gastares a mais, quando eu voltar, veja, não vai por outro caminho, quando eu voltar, eu pagarei o que tiver gasto a mais. Isso é se comprometer, nada de política assistencialista. Veja, décadas por décadas, séculos, que a política aqui do nosso país está mergulhada numa política corrupta e assistencialista. Só por ser assistencialista já é corrupta. De manter o povo na pobreza, na miséria. Quanto mais pobre, melhor para estes
vejam, políticos analfabetos, políticos que não são capacitados, e só ver neste assistencialismo um meio de assegurar a própria vida, o próprio futuro. Eu falei em outras formações que estamos diante de um curso público, o maior curso público, não é? Do país, o maior curso público do país. E não tem, vejam, questão de esperar ser chamado. Ganhou, já assume no 1º de janeiro, mesmo sem ser capacitados. Mesmo sem ser capacitados, não é? Ganhou, assume. São mais de 50 mil, vejam, inscritos. Mais de 50 mil. Mais de 5 mil. Mais de 50 mil vereadores, não é? Mais de 5 mil prefeitos. Muito mais, não é? Vejam. Infelizmente é a verdade, e nós dentro da doutrina temos que tocar nesta verdade, Vamos deixar de ser besta, vamos deixar de ser inocente cristão, dizendo que a política não tem nada a ver com igreja, com religião. Veja o que está acontecendo no Chile, não é? Esquerdistas, feministas, ideólogos inconformados com o governo, que seja de direita, de centro, de esquerda, conformado com o governo, né? Então o alvo é a religião que se mantém íntegra, que mantém a tradição ética, moral, que ainda é no mundo, mesmo sendo parceira, como diz a Ectos Espéis, diz o quê? Não é? Vejam, que a igreja no mundo, no número 7, diz que a igreja é parceira, mas ao mesmo tempo ela é modelo. Ela é modelo da ética, da verdade. A Constituição do Concílio Vaticano II. Vejam, a Gaudium et Spes. Vamos lá? Então, é a primeira coisa. É necessário alimentar o coração com a palavra do Evangelho, de maneira que os homens repartam entre si o que têm. Segundo, o poder do Evangelho não é um simples domínio político do mundo. Toda a opressão interhumana, por mais ordem que instaure, vem do diabo. Vejam só o que diz. O que Jesus propõe aos seus é a obediência a Deus e a exigência do serviço mútuo. Terceiro, Deus habita no campo da fé e não nas alturas de um prodígio exterior. Só quem tiver confiança na vida e encontrar o amor que Jesus nos oferece, só quem se arrisca a crer e a suscitar a fé nos outros poderá entender o que Cristo significa na sua vida e na vida do mundo, na vida da sociedade. E por este Cristo da vida, por este Cristo ama até mesmo os inimigos. Por este Cristo perdoamos. A igreja, na minha opinião, não deve entrar na política. Na política, viu, Gilvânia? Na política partidária. Mas aquilo que é política na origem da fé, sim. Eu faço política, você faz política, porque o conceito simples de política qual é? O bem cuidar. E isso é justiça, viu? O doutor Angélico diz que justiça no bem comum é justamente isso, dar a cada um segundo a sua necessidade. E a política é a gestão sublime
sublime de partilhar o bem comum que é de todos. Vejam, agora a política partidária, a igreja não entra, mas a igreja contribui para a reflexão de uma verdadeira política. Por isso, para isso tem a doutrina social da igreja, que muita gente, infelizmente, até os bispos, nós padres, estamos escondendo o pensamento político da igreja. A igreja tem que tocar em todas as esferas, em todas as dimensões da vida social, da vida cívica. Olhe para o Antigo Testamento, nós estamos estudando, sobretudo, não é? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos estudando e que o próprio Deus dá todas as linhas diretrizes, as leis, como viver politicamente, o próprio Deus. Então diz muito, porque quem criou a sociedade? Quem criou a sociedade foi a igreja. Então a igreja foi que colocou os parâmetros políticos de uma verdadeira política. Tanto é que ele tem um santo que foi político. Mas por não conhecermos, não é? Nós ficamos com discursos aí, com discursos infantis, inocentes. E por isso somos oprimidos por outras religiões. Por exemplo, o islamismo, os muçulmanos. Porque eles estão cada vez mais crescendo. Ah, não, porque eles são xiitas, eles são radicais. Não, porque eles aprenderam que quando chega no país, eles dominam pela espada, pela arma, pelo homem-bomba e quer dominar politicamente. Politicamente. Exatamente. Não é, Andréia? Ela disse, está na hora de fazer isso. Olhemos o que está acontecendo, talvez por causa desse silêncio, do nosso silêncio. A paz de cemitério, Andréia. A paz de cemitério, não é? Da boa vizinhança. Veja o que está acontecendo na China, por um governo, veja, comunista, matando os nossos bispos, os cardeais e os padres. Matando. Desde o ano 2007, no início do pontificado do Papa Bento XVI, que agora o nosso Papa é emérito, ele se lamentava que nos sínodos não tinha presença de nenhum bispo e cardeal da China, porque o governo não deixava sair. E o mundo não sabe disso. Veja, as mídias não estão preocupadas de passar isso. Silencia, porque apesar que nós estamos na era da comunicação, das novas mídias, mas as nossas mídias estão servindo para um reality show. O que é fofoca, ela apresenta para nós, como nós fôssemos a escora, não é, da sociedade, que não pudéssemos entender de fato as notícias como elas são. Como elas são. Um escândalo aqui, uma fofoquinha ali, outra aqui. Então, é isso. As emissoras de televisão viraram um grande reality show com os meios de comunicação. Olhe para os nossos jornais. Olhe para até mesmo os programas jornalísticos, de todos na linha de entretenimento. Só passa para a gente o que não presta. E a gente está, exatamente isso mesmo, tudo por audiência e tudo pelo poder, pelo dinheiro. O que governa, o diabo ainda está governando o mundo, infelizmente. Marília Santo, cristão católico, tem que conhecer de política para não sermos lesados, exatamente. Vamos avante. E aqui não é desabafo do padre não, viu? É de acordo com o magistério que diz o Catecismo da Igreja Católica quando fala das tentações de Jesus. Ainda são as nossas tentações, ainda é a tentação do mundo,
ainda a igreja é provocada a ser e agir assim também. Infelizmente, a nossa igreja. E agora o catecismo vai apresentar o reino de Deus está bem próximo. Vai nos fazer entender o que é o reino de Deus para todos nós. O que é o reino de Deus? Deus te abençoe, Roberto Queiroz. Seja bem-vindo à nossa aula de catecismo. 541. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando nestes termos o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento reunindo os homens em torno do seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Vejam, não é? Nós estamos aqui vamos para a Lumen Gentium, não é? Que fala justamente no número 3. Vamos ver que ela fala na número 3. Número 3, dá esta conotação. E o que a igreja é? Missão e obra de Jesus. A Constituição Lumen Gentium. Vejam, veio, pois, o Filho, enviado pelo Pai, que ainda antes da criação do mundo nos escolheu nele e nele nos predestinou à filiação adotiva, porque lhe aprove encabeçar em Cristo todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, capítulo 1, versículos de 4 a 5 e depois versículo 10. E Cristo, para cumprir a vontade do Pai, inaugurou na terra o reino dos céus, cujo mistério nos revelou, e pela sua obediência operou a redenção. A igreja, isto é, o reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Princípio e incremento significados pelo sangue e pela água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. João 19, 34. E anunciados pelas palavras do Senhor ao falar da sua própria morte na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Sempre que no altar é celebrado o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, 1 Coríntios 5, 7, atualiza-se a obra da nossa redenção e juntamente com o sacramento do pão eucarístico é representado e realizado a unidade dos fiéis, que constitui um só corpo em Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, que é a luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos. Cristo é a luz do mundo. Agora vamos ver o número 5, que fala também, não é? O Catecismo da Igreja Católica nos coloca no número 5, ainda neste número 541. Lumen Gentium, número 5.
O mistério da Santa Igreja manifesta-se na fundação da mesma. Com efeito, o Senhor Jesus deu início à sua Igreja pregando a boa nova, isto é, a vinda do reino de Deus, prometido havia século nas Escrituras. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Depois Mateus 4, versículo 17. Este reino manifesta-se claramente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada ao campo. Marcos capítulo 4, versículo 4. Os que a ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo. Lucas 12, 32. Acolheram o reino de Deus e então a semente germina por virtude própria e cresce até ao tempo da ceiva. Marcos capítulo 4, versículo de 26 a 29. Também os milagres de Jesus comprovam que o reino de Deus já chegou à terra. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Lucas capítulo 11, versículo 20, Mateus capítulo 12, versículo 28. Todavia, antes de mais nada, o reino manifesta-se na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Quando Jesus, depois de haver sofrido a morte na cruz pelos homens, ressuscitou, apareceu como Senhor, Messias e sacerdote eterno. Atos capítulo 2, versículo 36, Hebreus 5, 6, depois 7, 17 a 21. E derramou sobre os seus discípulos o Espírito prometido pelo Pai. Atos capítulo 2, versículo 32 a 33. A partir de então a igreja, enriquecida pelos dons do seu fundador e observando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início deste reino. Entretanto, no seu lento crescer, aspira ao reino perfeito e com todas as suas forças espera e deseja unir-se ao seu rei na glória. Belíssimo este texto que fala do reino de Deus, que começa pelo fundador, não é? Fundando que a sua igreja, esse reino. Portanto, podemos ir avante quando Jesus fala do reino. Por exemplo, o número 542. Cristo já está no centro do congressamento dos homens na família de Deus. Convoca-os junto a si, por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus. Pelo envio de seus discípulos, realizará a vinda de seu reino sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. A esta união com Cristo são chamados todos os homens da terra. E propriamente nós podemos, não é, inaugurar este reino de Deus. Vamos ver aqui o Evangelho de Marcos, mas no capítulo 1, que vai falando desse reino. Vejam, o capítulo 1, vamos avante. Capítulo 1, versículo de 14 a 15, que fala desse reino. Um reino que está próximo a nós, um reino que nos encanta
um reino que nos fascina, o reino de Deus. Ele diz justamente que o reino chegou e esse reino sou eu. Quando justamente ele entra na sinagoga e proclama a passagem do profeta Isaías, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para trazer o ano da graça do Senhor, libertar os cativos. Tudo nos faz supor que os diversos constantes do nosso texto se baseiam numa recordação histórica, não é? De fato, da cura dos cegos, dos leprosos, dos coxos, dos paralíticos, a expulsão dos demônios e reavivamento dos corpos. Aqui estão os 5 temas ou as 5 dimensões da vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus. Vamos somente ver, não é, o quadro, o esquema da vida pública de Jesus, para a gente entender, não é? Entender o que Jesus vai colocar como temas aqui para que ele possa seguir. Olha aqui, cristão católico, atenção. Jesus na sinagoga, logo depois que ele sai do deserto da tentação. Vejam, Lucas capítulo 4, versículo de 14 a 19. Vamos ver. Impulsionado pelo Espírito, Jesus volta a Galiléia e sua fama estendeu-se por toda a região. Ensinava em suas sinagogas, respeitado por todos. Foi a Nazaré, onde se criara, e segundo o seu costume, entrou no sábado na sinagoga e se pôs de pé para fazer a leitura. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías. Desenrolou e encontrou o texto que diz assim, atenção agora, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos e a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou, entregou ao servente e sentou. A sinagoga inteira tinha os olhos fixos nele. Ele começou dizendo-lhes, hoje em vossa presença cumpriu-se esta escritura. Todos o aprovavam, admirados com essas palavras sobre a graça que saía de sua boca, e dizia, mas este não é o filho de José? Vejam, Jesus, com autoridade de mestre, com autoridade do Senhor, coloca na sua terra, em Nazaré, na sinagoga, no dia de sábado, o seu plano de missão, o seu esquema de missão, que ele vai agir sistematicamente. Certo? Então nós ficamos no anúncio do reino de Deus, não é? Aos homens. Amanhã a gente dá continuidade a este anúncio a partir do número 543 e vai falar do anúncio do reino de Deus. Estamos na vida pública de Jesus. Jesus já saiu do Rio Jordão, Jesus já passou os 40 dias no deserto. Jesus, não é, agora está em Nazaré, na sua terra, como ele proclamou, não é, na sinagoga no dia de sábado, no culto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu quero vos abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.